Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Bem-vindos a mais um devocional da nossa jornada de 10 dias. E hoje é o nosso 9º dia. Hoje nós vamos meditar em um salmo que vem complementar as nossas reflexões dos dias anteriores. Nós vamos refletir um pouquinho no conhecido Salmo número 1. Vamos lá? Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Já vamos parar um pouquinho aqui. Aqui ele fala da bênção que é, da felicidade que está na vida daquele que não se deixa influenciar por aquilo que não procede de Deus, que não se deixa influenciar por homens que pensam maldades, que praticam maldades, que não estão no centro da vontade de Deus. E olha que progressão existe nesse verso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não é aquele que vai caminhando de acordo com a influência de pessoas ímpias, mas ele está indo num caminho, ele está prosseguindo num caminho. E aí ele continua: nem se detém no caminho dos pecadores. Agora ele já não está mais só seguindo um caminho influenciado, mas ele já para no caminho dos pecadores. Ele não só ouviu e foi andando influenciado, mas ele se deteve, ele parou no caminho dos pecadores. E ele fala: e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você consegue ver a progressão de alguém que está caminhando, alguém que já para diante de uma circunstância e alguém que se assenta, né? Então ele fala de que tipo de pessoas? Conselho de ímpios, caminho de pecadores e roda de escarnecedores. Queridos, quantas vezes o meio em que nós estamos, o povo de Deus, digamos assim numa linguagem bíblica, o arraial de Deus, tem conselhos ímpios, pecadores e escarnecedores. E o que me chama muito a atenção é esse último tipo de influência, em fala assim, se assentar em roda de escarnecedores, né? Escarnecer, uma vez eu vi uma ilustração bem simplista, que era esfolar, tirar a carne, né? Não é esse o sentido etimológico da palavra, mas é interessante. Quando a gente escarnece, a gente denigra, a gente fala tão mal, a gente como se despedaçasse, desfacelasse a imagem de uma pessoa. Escarnecer de alguém é falar muito mal dessa pessoa, tirar todo tipo de valor que ela tem, e na verdade é desvalorizar o que essa pessoa é, né? Então a Bíblia fala para a gente não se deter, e que é feliz aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. E às vezes quando nós, povo de Deus, arraial de Deus, família de Deus, nos ajuntamos, muitas vezes a gente escarnece de outra pessoa, e o que é pior, a gente acha graça nesse escarnecimento, né? Então uma coisa que eu quero solicitar a vocês é que orem: ô Senhor, me dá discernimento para não andar segundo o conselho de ímpios, para não me deter no caminho de pecadores e menos ainda, Senhor, me assentar em roda de escarnecedores, tá? Porque quando são pessoas distantes, que não são do nosso meio, às vezes fica mais fácil para a gente perceber a influência. Só que às vezes são pessoas próximas. Esse conselho de ímpios está mais próximo do que a gente imagina. Esse caminho de pecadores é o que nos rodeia. E os escarnecedores estão tão próximos de nós que nós nos assentamos em roda com eles. Só que aí ele fala: bem-aventurado quem não tem essas influências que eu acabei de falar, né? Conselho de ímpios, caminho de pecadores, roda de escarnecedores. Mas ele fala assim: olha, pelo contrário, essa pessoa ela abriu o seu coração, ela se deixou influenciar pela lei do Senhor. Olha, ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, né? A gente deve conhecer tanto a palavra, estar tão cheio da palavra, irmãos, que elas nos influenciem dia após dia. Quando a gente tem que avaliar alguma coisa, quando a gente tem que expressar algum juízo de valor, quando a gente tem que falar, quando a gente tem que decidir, a gente o faz segundo a palavra de Deus, porque nós estamos cheios da palavra de Deus, né? Versículo conhecido da maioria de vocês é: a boca fala
do que o coração está cheio, né? Então a gente tem que encher o nosso coração da palavra, a gente tem que ler mais a Bíblia, a gente tem que refletir mais sobre a Bíblia, sabe? Nesse tempo que a gente fica muito trancado dentro de casa, eu não sei você, mas eu estou tendo agora 10 dias de férias, né? Que são as nossas jornadas 10 dias, mas fora desse período eu tenho ficado quase que exclusivamente na minha casa. Eu não tenho saído para passear. Eu saio o mínimo necessário para comprar alguma coisa, vou à igreja uma vez por semana, mas eu saio muito pouco, né? O meu carro tem ficado às vezes 15 dias que eu não dou nem partida nele na garagem, né? E nesse tempo que a gente tem ficado mais em casa, às vezes a gente usa o tempo livre que tem, muitos de nós fazendo home office, né? Mas o tempo livre que a gente tem, às vezes a gente não tem usado de forma edificante como meditar na palavra de Deus, como orar mais, né? E aí eu queria te desafiar a aumentar o seu tempo de leitura bíblica. Cria um programa para você, né? Uma coisa que eu já fiz muito nos meus devocionais é ler provérbios. 31 capítulos de provérbios, um capítulo por dia, né? E se enchendo da palavra de Deus, ou algum outro trecho, é muito mais fácil de começar por trechos que a gente se familiariza mais. Mas olha, ele fala, antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de noite. Então ele vai sendo influenciado, ele vai enchendo o seu coração, em vez de receber a influência que o versículo 1 falava, né? E aí ele vem a consequência dessa pessoa que tem o seu prazer na lei do Senhor e tem meditado nela de dia e de noite. E a consequência é que ele é como uma árvore, como essas árvores aqui, plantadas, aqui fala junto a ribeiros de água, eu diria plantadas à beira deste lago, cujas folhas não caem. Apesar deste lugar ter muitas plantas de clima temperado, que muda muito o aspecto da planta ao longo do ano, né? Aqui tem algumas plantas, como os plátanos, que perdem as folhas no inverno, que no outono já se prepara para perder as folhas no inverno. Mas muitas dessas plantas aqui, em qualquer época do ano que você vier, elas estão viçosas, elas têm folhas, né? E elas estão plantadas junto a ribeiros de água, são plantadas à beira de um lago, elas não têm falta de água, elas não têm falta de luz, e as folhas dela não caem, elas não caem. E olha o que ele diz, ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ah, queridos, a gente tem que cessar as influências malignas e nos deixar influenciar pela palavra de Deus, porque a promessa de prosperidade, eu não estou me referindo só à prosperidade financeira, mas a prosperidade, o êxito, o sucesso dos nossos projetos, dos nossos empreendimentos, eles vêm como bênção de Deus. E aqui existe uma promessa, olha, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você quer sucesso nos teus projetos, nos teus sonhos? Medita na lei do Senhor, se enche na palavra do Senhor, que as suas escolhas sejam mediadas perante a palavra do Senhor. Os ímpios não são assim, são porém como uma palha que o vento dispersa, as suas obras não permanecem, as suas folhas não permanecem, são como palha que bate o vento e elas são dispersas. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E quando chegar realmente a conclusão dos tempos, aqui está dizendo, esses homens ímpios, esses perversos, não vão prevalecer, nem os pecadores permanecerão na congregação dos justos. E aí o último verso do Salmo diz, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor será favorável aos justos e abençoará a sua jornada, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigada por essa palavra, por este salmo, por essa expressão do coração de um servo teu, que vem compor as escrituras, nos fazendo refletir sobre a bênção de andar na tua presença e ser influenciado pela tua palavra. Ah, Senhor, as consequências maravilhosas que isso trará para a vida dessa pessoa.
Senhor, mostrando também que quando se opta por impiedade, por escarnecimento, por uma vida de pecado, Senhor, não há êxito, é como palha que o vento dispersa, Senhor. Oh Deus, nós te agradecemos pela oportunidade, pelo convite que o Senhor nos dá de sermos esse tipo de pessoa bem influenciada e que prevalecerá, e cujas folhas não vão cair independente da época do ano, mas tudo que fizer prosperará. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade e te pedimos, Espírito Santo de Deus, atua em nossas vidas, nos conduza à tua palavra, a reflexão da tua palavra, que ela encha o nosso coração e que a nossa boca transborde em palavras de sabedoria, porque é isso que enche o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe, meus queridos, e até amanhã no nosso último dia da jornada de 10 dias. Deus os abençoe.